Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre compulsão alimentar e qual o olhar da psicologia sobre esse quadro. Bom, a alimentação é algo essencial para o nosso funcionamento, isso a gente não precisa nem questionar, está na nossa base. Então, hoje a gente vai repensar e vai conversar um pouquinho como é que está a relação do sujeito com a alimentação. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a diferenciação entre você comer de forma excessiva, às vezes se exceder diante de algumas situações, e o que seria realmente a compulsão alimentar. Então, para ficar mais simples e didática a explicação, eu trago para vocês algumas situações que eu tenho certeza que cada um de vocês já devem ter vivido. Então, quem nunca, né, quando vai numa festa de criança, que tem muitas coisas gostosas, muitas guloseimas, e aí a gente acaba se excedendo um pouquinho nos doces, né, nas comidas, ou então quando a gente tem uma reunião de família e aí você também acaba comendo um pouquinho a mais, quando sai com os amigos para comer uma pizza, um churrasco, então às vezes você também tende a comer um pouquinho a mais, ou então até mesmo nas festas de final de ano, no Natal. Então percebam na minha fala que são situações bem pontuais. No quadro da compulsão alimentar, a gente vai trocar essa palavra pontual por algo mais recorrente no cotidiano da pessoa. Então a compulsão alimentar, ela se caracteriza pela ingestão exacerbada. O que seria isso? O indivíduo ele já está saciado, mas ele tende a ingerir mais ainda alimentos. Então isso tem que ser algo recorrente no cotidiano dessa pessoa, para fechar o diagnóstico. Isso tem que se apresentar, né, esse comportamento por no mínimo 2 vezes na semana, num período mínimo de 6 meses. E também a gente percebe um padrão de comportamento da pessoa comer de forma rápida, e a gente também tem que descartar os episódios de bulimia. Então, para fechar esse quadro de compulsão alimentar, a pessoa não deve procurar mecanismos, e aí eu cito a questão do vômito, para não ganhar peso. Então esse critério a gente tem que tirá-lo para fechar o diagnóstico para compulsão alimentar. E Gleice, quais seriam então os fatores que levam a pessoa a apresentar esse quadro? Então são múltiplos os fatores que levam a desenvolver. E enquanto terapeuta a gente tem que avaliar primeiramente a relação desse indivíduo com a comida, desde quando esse quadro vem se apresentando, né? Então às vezes a gente precisa ir até mesmo lá na infância desse indivíduo. Percebam, né, como a alimentação ela é algo aprendido. Então se a gente for analisar uma criança, tudo que ela observa e ela vai pegando do meio, ela vai tomando aquilo como natural. Então às vezes no histórico de vida dessa pessoa, a gente percebe alguns padrões de comportamento que foi passado dos pais, das pessoas que estavam ali próximas a ela, e ela foi tomando aquilo como natural. Outro ponto que eu quero destacar para vocês, e eu vejo que esse que é imprescindível, é a dor, né? Uma pessoa que tem e apresenta esse quadro, ela tem uma dor muito grande dentro de si. Por quê? Porque às vezes ela percebe que realmente, opa, eu estou me excedendo, e às vezes a pessoa pode pensar, não, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu consigo me controlar mais na ingestão de determinado alimento, e aí quando chega esse amanhã, a pessoa se vê novamente fazendo o mesmo padrão de comportamento. Ou então às vezes a pessoa até consegue passar, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, seguindo aquela dieta, tendo mais uma moderação na ingestão de alimentos, mas às vezes tende a voltar novamente ao quadro. Por quê? Porque a gente tem que atacar a dor, né? Qual é o vazio que tem lá dentro dessa pessoa que faz com que ela procure tanto o alimento. Então, às vezes, né, isso está bem ligado à questão de um vazio existencial, uma perca, às vezes a pessoa que tem um limiar de frustração muito baixo, então uma tristeza muito grande. Então a gente tem que fazer uma avaliação
investigar bem essas questões que são tão subjetivas para esse sujeito. Eu vejo que esse é um dos grandes pontos na terapia, esse autoconhecimento, né? Saber o que é que tem lá dentro enraizado que faz com que a pessoa, quando tem aquele momento de tristeza, de raiva ou sentimentos de perda, faz com que ela procure a comida para se refugiar. Esse é um dos grandes pontos da terapia. E o outro ponto também que eu trago para vocês é a questão do ambiente de trabalho. Às vezes a gente observa pessoas que vivem uma carga de estresse muito grande, então pessoas que às vezes têm que cumprir metas, por exemplo. Então às vezes são indivíduos que têm uma certa propensão a desenvolver esse quadro. Às vezes o ambiente de trabalho é muito estressor, então às vezes isso pode ser uma das causas para que você procure a comida. Esses são alguns fatores que a gente tem que analisar durante esse acompanhamento. Lembrando, o tratamento ele não se dá somente por um profissional. Percebam que aqui é minha fala de psicólogo, então a gente vai tratar dessa dor do indivíduo para que diminua o quadro de ansiedade. A gente observa que a compulsão alimentar, ela às vezes anda bem ligada à ansiedade. Então, o nosso papel enquanto psicólogo é às vezes identificar quais são os gatilhos dessa ansiedade, quais são os vazios que essa pessoa tem, quais são as percas que a pessoa não consegue lidar, que faz com que ela recorra à comida. Então, às vezes, compreender esse ambiente de trabalho que esse indivíduo está inserido, que faz com que seja uma causa para essa compulsão. Compreender também esse aspecto familiar, qual é essa relação que essa família tem com a alimentação que pode estar alimentando, né, ainda mais esse quadro para esse sujeito. Então a gente também tem que trabalhar em parceria com o nutricionista, com o médico. Então o conjunto desses profissionais vai fazer com que a gente tenha sucesso com esse indivíduo. E aí vem uma pergunta bem clássica: existe preferência por determinados alimentos? Às vezes as pessoas pensam que a compulsão alimentar está bem ligada a doces, mas não, isso é um mito. Então a compulsão alimentar, a gente também pode ter pacientes que gostam mais de comida mesmo, né? Vamos dizer assim, arroz, feijão, carne. Então isso é um mito, a gente não pode fechar essa visão somente para a questão do doce. E para fechar, eu quero trazer para vocês alguns sentimentos que a pessoa que está apresentando esse quadro, ela sente. Então, um dos primeiros pontos que eu trago para vocês é um sentimento de culpa. Então, ela percebe que está se excedendo, que está exagerando, ela percebe que está tentando ter um controle sobre esse comportamento, mas ela não está conseguindo. Eu vejo que esse é um dos grandes pontos que a pessoa tem. E aí, aliado a isso, ela se sente culpada, a questão da autoimagem dela, ela não se sente confortável, né, quando a gente trabalha isso. E isso às vezes tende a levar a um isolamento, a sentimento de vergonha, isso atrapalha as relações interpessoais. Então, quando você não está com a autoimagem bem firmada, bem segura de si, então você acaba se apresentando para a sociedade, ou no ambiente de trabalho, ou então até mesmo no seu relacionamento afetivo, de uma forma insegura. Essa é a reflexão que eu trago hoje para vocês. Se algo não está bacana, se você vê que realmente às vezes não está conseguindo ter esse controle por si só, eu oriento a procurar um profissional especializado. Novamente eu friso, é um trabalho que não é somente para o psicólogo, a gente tem que ter a companhia e de outros profissionais para a gente garantir um sucesso para esse paciente. Se você gostou, dê um like, compartilhe com quem precisa. Esses vídeos que eu trago para vocês é realmente para propagar a informação a quem esteja precisando. Então, a gente precisa viver uma sociedade que o outro ajude, né, a quem está ali próximo. Então, eu percebo que às vezes faltam, né, palavras, uma escuta qualificada, principalmente voltada a esse quadro. Gente, foi um enorme prazer e até o próximo.